Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar com você novamente em nossa devocional de esperança e vida. E eu quero continuar aqui dando sequência à nossa leitura e meditação na carta de Paulo aos Efésios, seguindo hoje com o capítulo de número 5, nos versículos do 15 até o 21. Embora eu tenha ficado aí alguns dias um pouco ausente por conta de uma dificuldade com a internet onde estou vivendo, mas vamos seguir aqui com aquilo que é o propósito, aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao 21 nos diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Queridos, eu acho muito interessante que ainda em janeiro deste ano, eu tinha o plano de estar lendo com os irmãos e meditando aqui em nossa devocional de esperança e vida durante essa carta de Paulo aos Efésios. Mas aprove o Senhor deixar para que eu gravasse esses 2 últimos capítulos aqui em Moçambique, onde estou a viver. E estou a viver numa casa, queridos, com outras 2 moças. E uma delas é americana e a outra é queniana. E este texto é um texto que eu tenho lido e relido por várias vezes aqui desde que cheguei e que tenho observado o quanto o Senhor tem ministrado ao meu coração e ao meu caráter através da sua palavra e através deste relacionamento que hoje eu necessito ter com essas 2 jovens, vivendo numa mesma casa. Queridos, é interessante que Paulo ele aconselha os irmãos em Éfeso para que eles tenham cuidado com a sua maneira de viver. E esse conselho também é para mim, que estou vivendo em outro país hoje, dentro dessa realidade transcultural, e a você também que está dentro da sua cultura. Nós precisamos ter cuidado com a nossa maneira de viver. Precisamos ter cuidado com o nosso falar, com a forma como andamos, com a forma como nos vestimos. Enfim, precisamos ter cuidado para que nós não possamos, talvez, escandalizar outra pessoa com o nosso viver, para que nós não possamos, talvez, parecer insensatos na nossa maneira de agir. Porque, como filhos de Deus, nós temos um objetivo, que é glorificar o nome do nosso Deus, exaltar o seu nome. Por isso, Paulo, então, aconselha aos irmãos em Éfeso e a mim e a você também, para que nós possamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que o Senhor nos dá. E ele faz esse alerta de que os dias são maus. E se já eram maus naquela época, quanto mais agora, onde a maldade do homem vem cada vez mais sendo revelada por meio dos nossos pecados. Queridos, hoje nós vivemos em um mundo onde há uma pandemia, onde há rumores de guerra, onde aqui mesmo em Moçambique, onde eu estou, alertas de tempestade, enfim. Os dias são maus. Nós não precisamos ficar lembrando ou citando isso porque os nossos telejornais já anunciam em todo tempo. Mas eu e você precisamos ter a disposição obediente, queridos, de aproveitarmos todas as oportunidades que o Senhor nos dá para compartilharmos principalmente da alegria da salvação, do cuidado do nosso Deus amoroso. Paulo, ele vai dizer para que nós não sejamos insensatos, e aqui eu entendo que ele está até dizendo para que nós não fiquemos a reclamar ou a murmurar sobre os dias, mas ele está nos encorajando a procurar compreender a vontade do Senhor. E lembre-se que foi este mesmo homem quem escreveu que a vontade de Deus, do Deus soberano, coopera para todas as coisas, cooperam para que a vontade do Deus soberano se cumpra na minha e na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Então, a partir do versículo 18, ele vai agora dizer para eles não se embriagarem com vinho, ou seja, não procurem apenas os seus interesses terrenos ou momentâneos,
mas dediquem-se em buscar a presença do Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina em todas as coisas. É este mesmo Espírito que há de ensinar a mim e a você a aproveitarmos todas as oportunidades e a compreendermos qual é o tempo que o Senhor Deus está nos chamando para viver, quais as ações de paz e de bênção que eu e você devemos ter mesmo diante dos momentos de dificuldades, de incertezas e de crise, porque precisamos dessa plenitude. Então, por isso podemos e devemos buscar a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, para aprendermos a lidar com todas as circunstâncias nestes dias maus em que vivemos. E Paulo vai agora, então, trazer a característica de quem tem uma vida cheia do Espírito. Ou seja, quem tem uma vida cheia do Espírito, meu irmão, está a cantar, está a louvar o nome do Senhor, está a render ações de graça ao Senhor com um coração sincero, está constantemente a louvar o nome do Senhor por todas as suas boas dádivas, não só por aquilo que julga ser bom na sua vida, mas por tudo e todos os livramentos e todo o cuidado que o Senhor tem manifestado na sua vida. E por fim, ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, não considere-se maior do que ninguém, apenas sujeite-se ao próximo em amor, por temor ao Senhor Jesus, fazendo tudo como para o Senhor e não a homens, como ele mesmo nos aconselha em outra de suas cartas. Meu irmão, que eu e você tenhamos essa ousadia de viver cuidadosamente para manifestarmos a presença de Cristo Jesus, a presença do seu Espírito em nós, por meio de uma vida de louvor que seja agradável a Deus o Pai. Vamos ter uma palavra de oração, meu irmão? Senhor, nós agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome, de conhecer ao Senhor e de mesmo em meio a dias maus podemos Te exaltar, Te glorificar e ainda desfrutar das boas coisas que o Senhor nos tem dado. Que o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós com plenitude, nos ensinando, ó Pai, a aproveitar todas as oportunidades e a vivermos sabiamente, cuidadosamente, servindo as pessoas com temor, amando a elas e nos sujeitando uns aos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. É no nome maravilhoso de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Meu querido, um final de semana abençoado para você e todos em sua casa.